nós temos a necessidade do trabalho. O trabalho é uma necessidade e é a demonstração da misericórdia divina para conosco. Porque o trabalho ele é uma forma de minimizar os nossos débitos que poderiam ser minimizados de uma outra forma, de uma forma mais dura, de uma forma de mais sofrimento. Então, a misericórdia divina, por alguma coisa que nós tenhamos feito de bom no passado, nos dá a oportunidade do trabalho. E a Selma, aqui na abertura da prece, ela falou da paz. Paz, nós ouvimos muitas pessoas dizerem assim: nós estamos em busca da paz, vamos buscar a paz. Paz você não busca, porque a paz não está aqui, a paz não está acolá. Paz é conquista, é nossa. A paz não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Não existe o caminho inverso, porque quem cria os conflitos são indivíduos que não têm paz. Então, se o indivíduo estiver em paz, se ele já estiver conquistado a paz, e a coletividade formada desses indivíduos será uma coletividade de paz. Por quê? Porque houve a conquista, não se busca, não se encontra ela em lugar nenhum. É como a paciência, a tolerância, né? É conquista, ela não está em lugar nenhum. Você é quem tem que conquistá-la. E o assunto de hoje, que nós passamos aqui para a Selma, é o último item da Lei do Progresso, que está no Livro dos Espíritos, que é a influência do Espiritismo no progresso. Eu conversei sobre este tema numa casa lá no Rio, porque eu preferi abordar aqui o campo, a parte social do progresso, porque é o que está mais ligado a nós no presente momento. E eu, quando cheguei lá, eu fiz uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês. Existe crise? Nós estamos em crise? Não. Sim ou não? Não. Alguém acha que sim? Quem acha que sim pode levantar? Não é. Tem crise? Não. Não existe crise. Nós não estamos em crise. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Não existe crise nenhuma. Tá certo? Talvez hoje, agora, seja a nossa primeira encarnação em que tomamos um contato efetivo e regular com a doutrina espírita. Então, talvez seja esta a nossa primeira encarnação em que nós estamos verdadeiramente conhecendo a doutrina espírita, estudando, frequentando uma casa espírita, né? Antes, talvez, nós tivéssemos ouvido falar, até mesmo porque a nossa doutrina não tinha, no passado, assim que ela começou, a abrangência que tem hoje, o alcance que tem hoje, graças aos meios de comunicação, graças às mídias. Né? Hoje em dia é muito mais fácil você editar um livro do que era no final do século XIX para início do século XX. Antes você precisava de recursos vultosos para você editar um livro, era um sacrifício. Hoje você encontra menos dificuldades. Hoje nós temos as redes sociais, casas espíritas com sites, com páginas em Facebook, etc. As editoras espíritas vendendo livros pela internet, você baixa livro gratuitamente na internet. Então hoje existe um alcance, uma abrangência muito grande que não existia antigamente. Inclusive, nós espíritas
até bem pouco tempo, em meados do século XX, nós éramos fichados na polícia. A Casa Espírita a qual pertenço, a União Espírita Suburbana, que é no bairro do Meia, ela completou esse ano 101 anos de existência. Nós estamos há 101 anos, o Furriel conhece a casa lá, o Furriel já esteve lá. Então a nossa casa está aberta há 101 anos. E nós temos lá um documento da década de 40, que era um ofício do delegado da região, pedindo ao presidente do nosso centro, na época, que era o senhor Inácio Bittencourt, que é o nosso mentor, ele foi o construtor, fundador da casa, é o nosso mentor, Inácio Bittencourt, pedindo a ele que fossem relacionadas às casas espíritas que funcionavam lá, porque a ideia da nossa casa foi a ideia do Viana de Carvalho, que Viana era muito amigo do Inácio, então ele teve a ideia de construir um lugar onde as casas espíritas do subúrbio, que não tinham sede própria, pudessem se reunir. Daí o nome União Espírita Suburbana. Então lá funcionavam diversas casas em dias separados. E o Zé Inácio relaciona as casas com os horários para mandar para a delegacia, para o delegado autorizar as casas a funcionarem. Então você funcionava com autorização da polícia. Se você abrisse uma reunião como essa que nós estamos fazendo aqui, sem autorização policial, e nós fôssemos denunciados pelos vizinhos, a polícia ia bater aqui e ia prender todo mundo. Levava todo mundo para a delegacia. Esse era o espiritismo no Brasil em meados do século XX. Então hoje a coisa está bem diferente, né? Nós podemos fazer as nossas reuniões livremente, aonde nós quisermos fazer, sem que tentar dar satisfação a B ou C. Não é verdade? E por causa disso, essa falta de contato com a doutrina espírita, nós trazemos muito dos ranços do nosso passado, principalmente dos ranços religiosos. Não é que nós tivéssemos errados, não é isso. Era aquilo que nós podíamos acreditar, era aquilo que nós podíamos receber naquela época. Hoje nós estamos mais aptos, nós estamos mais maleáveis e podemos perceber algo de mais sutil. E tudo isso, a Selma falou também aqui na nossa prece, está calcado em 3 pontos: na misericórdia divina, na justiça divina e na reencarnação. Sendo que, sem a reencarnação, todo o restante fica sem explicação. Você não entende porque Deus é misericordioso, você não entende porque Deus é justo. Por quê? É só olhar para o lado. Por que eu sou e fulano não é? Por que fulano é e eu não sou? Por que fulano eu sou sadio e fulano nasceu com graves problemas de saúde? Por que fulano é bonito e eu sou feio? Por que eu sou feio e fulano é bonito? E assim vai. Então a justiça divina e a misericórdia perderiam o sentido sem a reencarnação. A reencarnação é que explica todas as diferenças e todas as aparentes anomalias. A reencarnação nos diz o seguinte: não existe diferença, não existe anomalia. O que existe é o funcionamento da justiça divina baseada em sua misericórdia. Por isso que hoje nós não estamos passando por nenhuma crise. A crise pode existir para aquele que não conhece ou aquele que ainda está iniciando seus estudos na doutrina espírita. Porque aquele que já tem um pouquinho de conhecimento já tem a certeza de que de que tudo isso que está acontecendo tem uma finalidade. De que tudo isso que acontece conosco, na nossa sociedade, Rio de Janeiro, na nossa nação Brasil e no mundo, não está acontecendo por acaso e não é o caos. Não. É nada mais, nada menos que o engendramento da perfeição e da justiça. Por quê? Nós somos os construtores do nosso destino.
A lei de causa e efeito, que tanto se fala na doutrina espírita, ela tem um aspecto duplo. Porque ao mesmo tempo que existe o efeito é causa em si mesmo. Eu vou explicar. Tem a causa, você tomou uma atitude, você tomou uma resolução. Aquilo ali vai gerar um efeito. Certo? Então gerou o efeito. Só que aqui, nesse momento do efeito, você também vai tomar decisões. Você também vai tomar posicionamentos. Então esse efeito, ele se transforma também em causa, que vai gerar um outro efeito futuro. E assim nós vamos. As nossas escolhas, se forem boas, gerarão bons efeitos. E por conseguinte, gerarão novas resoluções boas, que vão gerar um futuro melhor que o anterior. Se as nossas resoluções forem equivocadas, vão causar efeitos equivocados. E se nós permanecermos com escolhas equivocadas, nós geraremos um futuro mais equivocado que o anterior. Isto é, nós vamos ladeira abaixo. No primeiro, nós vamos ladeira acima. Então, o que nos acontece hoje é nada mais, nada menos que o reflexo das nossas decisões individuais no passado, que formam as, vou dizer assim, que eu chamo de a sombra coletiva. A minha resolução equivocada vai, pela lei de afinidades, procurar outra resolução equivocada. Os afins se procuram na multidão, está no livro dos Espíritos. Semelhante atrai semelhante. Então a minha resolução equivocada, eu jogo ela no éter, ela vai se encontrar com uma outra resolução equivocada e elas vão se juntando. E no futuro, nós que fomos a causa individual e, portanto, coletiva de uma dificuldade, vamos nos reencontrar todos juntos para, no campo individual e no campo coletivo, expiarmos ou repararmos o mal que nós causamos. Então, isso que está acontecendo hoje, que nós chamamos, que alguns incautos chamam de crise, é nada mais, nada menos que a sombra coletiva que nós, todos nós, no passado, remoto ou recente, formamos com as nossas decisões, com os nossos atos e que estão recaindo sobre quem? Sobre nós. Quem foi o culpado? Fui eu. Então, quem é que tem que passar por aquilo novamente? Eu. Fui eu que causei. Uma vez nós estávamos no estudo lá na nossa casa e nós comentamos sobre isso. Aí uma colega virou para mim e falou assim: não, mas o Brasil é um país muito novo. Eu falei sim, não é questão de idade. Porque a Índia, o Egito, né, o Peru, o México, têm civilizações antiquíssimas. Se fosse questão de idade, eles seriam países avançadíssimos. Então o problema não é de idade. Aí ela, não contente, ela falou assim: mas também, né, aqui no Brasil veio aquele pessoal, a escória lá da Europa. Eu falei assim: não, querida, não veio aquele pessoal, fomos nós. Não, porque se você falar assim, parece que alguém chegou aqui, fez uma bagunça terrível, foi embora e largou na nossa mão para resolver. Só que não é assim que a coisa funciona. Se alguém tivesse vindo aqui e tivesse feito a bagunça, esse alguém estaria aqui de novo para poder reparar o que fez. Não seríamos nós. Aí ela começou, eu falei assim: olha só, minha querida, o Brasil é muito novo, realmente. É bem mais novo que os países europeus, os países do hemisfério norte. Só que é o seguinte, naquela época lá, nós talvez não tenhamos condenado ninguém diretamente à fogueira, mas a gente estava lá na praça batendo palma, achando aquilo tudo lindo e maravilhoso. A gente jogou o gravetinho lá para a fogueira aumentar. Não é?
Eu não fui para a cruzada. Eu posso não ter ido lá para a cruzada, mas eu dei capim pro cavalinho. Eu afiei a espada do camarada que foi. Eu fiquei lá na multidão batendo palma enquanto eles faziam. Eu estava lá. Eu tive algum envolvimento. Na França, na Revolução Francesa, que todo mundo acha que aquilo foi uma maravilha e aquilo foi uma tragédia, porque a guilhotina tinha hora marcada, tipo sessão de cinema, e tinha gente que tinha lugar cativo para assistir a decapitação dos outros. Quem quiser saber disso mais detalhes, Charles Dickens escreve um livro chamado O Romance de Duas Cidades, onde ele narra isso. Né? Então, talvez eu não tenha condenado o camarada, mas eu estava lá sentadinho lá, vibrando com aquilo tudo. Vocês querem ver uma demonstração disso? Todo mundo fala do incêndio do circo em Niterói, na década de 60. Né? Década de 60, né? Foi a década de 60. Foi. Onde muitas pessoas morreram queimadas e outras morreram pisoteadas. O Chico, na época, Chico Xavier, na época, fazendo ele pediu uma orientação a respeito. Então foi dito a ele o seguinte, que aquelas pessoas que estavam naquele sítio, no passado distante, elas se reuniam num circo romano, tipo um coliseu romano, na Espanha, que a Espanha foi possessão romana. E lá, eles se juntavam e aplaudiam quando as feras atacavam os escravos, quando as pessoas eram queimadas vivas, eles aplaudiam, eles deliravam com aquilo. Porque aí, a sombra individual. O que aquilo formou? Uma sombra coletiva. Quando surge a oportunidade, as mesmas pessoas foram reunidas todas, aonde? Num circo. E o que aconteceu? O circo pega fogo. Algumas morreram queimadas e outras morreram pisoteadas. Não foram outras pessoas que morreram lá. Como eu falei nisso, não é uma pessoa que chega aqui, faz a bagunça, vai embora e larga na nossa mão. Não. Somos nós. E no campo social, nós ouvimos muito dizer assim, nós vamos construir a sociedade para o futuro, para os nossos netos. Não vamos construir sociedade para neto nenhum, para bisneto nenhum, é para a gente. Nós é que vamos voltar. Nós poderemos vir a ser os nossos bisnetos. Né? Porque normalmente nós vamos reencarnar enquanto houver a necessidade no mesmo meio familiar. Sorria, viu, gente? Quem tiver aí bronca com o cunhado, com a cunhada, com a sogra e com o sogro, começa a entubar porque vai voltar. É aquela historinha que me contaram que é interessante. Que a senhora casaram mais de 50 anos os dois. Só que ele era chato que ninguém aguentava. Aí ele desencarnou, ela ficou encarnada durante muito tempo, aí depois ela vinha desencarnar, e já na espiritualidade, um dia chamaram ela, e a espiritualidade, quem está acostumado a ler Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Emmanuel vem assim, porque é bom, o mundo espiritual é bacana, porque das benesses, e de repente ele fala assim, entretanto, aí o entretanto tem que estar um problema. Aí ele vem só descendo o pau. Então, quando a espiritualidade chama eles para conversar, tem sempre um entretanto. Nunca vem nada de graça. Até mesmo por causa da nossa condição. Aí chamaram ela para conversar. Ela foi lá, toda essa galera de pimpão. O companheiro da espiritualidade falou assim, olha, você vai reencarnar em breve. Aí ela achou aquilo tudo maravilhoso, tudo bonito. Aí ele falou, entretanto, você vai casar novamente com aquele que foi o seu ex-marido. A criatura olhou para o amigo espiritual e falou assim, você está de brincadeira. Eu aturei aquele homem mais de 50 anos. Ele olhou para ela e falou assim, por isso mesmo, a senhora aturou, não amou. Então tem coisas que não adianta fugir. Sabe aquela coisa de você ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come? É a mesma coisa. Então, segura, respira, faz aquela cara de paisagem, está tudo maravilhoso, e encara. Que não tem para onde fugir. Então, a mesma coisa acontece no campo social. Eu crio o problema, não adianta eu querer fugir, porque eu vou ter que voltar para resolver o problema. Porque fui eu que causei.
E a sociedade, como eu falei antes do pessoal que vem para cá fazer a bagunça e vai embora, ela não é uma entidade à parte. Como dizer assim, a sociedade é violenta, como se a sociedade fosse uma coisa fora de nós. Não, nós somos a sociedade. Lembra aquilo que eu falei da paz no início? A sociedade, ela nada mais, nada menos, reflete as vibrações e o sentimento da maioria dos seus cidadãos. Se a maioria das pessoas fossem equilibradas, como seria a sociedade? Equilibrada. Com cidadãos desequilibrados, como é que é a sociedade? Desequilibrada. Não pode haver uma coisa num lugar onde não tem as condições daquilo acontecer. Não tem condições. Por isso que às vezes a pessoa chega numa casa espírita, não aqui que a casa é muito nova, mas no futuro vai acontecer. Às vezes a gente está na casa espírita, chega uma criatura, você está lá, a criatura está lá 250 milhões de anos na casa espírita. Aí chega uma pessoa, um ano que a pessoa está ali, a criatura já é coordenador de trabalho, a criatura já não sei o que, a criatura já está na diretoria. Aí aquele fala assim, meu Deus, estou aqui um tempão e ninguém nunca me chamou para nada. Não é porque você não se colocou em condições. Você não se permitiu. Você não se disponibilizou a ser chamado para o trabalho. O problema é seu. É a história da laranja. A pessoa começa a achar da laranja, que um camarada trabalhava numa empresa há muitos anos, chegou um rapaz, 2 anos de empresa, o menino foi promovido, aquela coisa toda, e o cara indignado. 30 anos de empresa, ele foi na sala do patrão e falou assim, eu não entendo. Eu estou aqui há mais de 30 anos, o senhor nunca me deu uma promoção, o senhor nunca fez nada, esse garoto chegou aí agora, o menino já foi promovido aí umas 2 vezes, ele falou assim, faz o seguinte, vem cá, cara. Chamou ele na janela, ele olhou na janela, tá aquela barraca de laranja lá? Ele falou, tô. Vai lá e pergunta quanto custa a dúzia da laranja. O cara desceu e voltou. Olha, a dúzia da laranja custa R$5. Aí ele falou assim, e se eu comprar mais de uma dúzia, tem abatimento? Ele desceu e voltou. Se o senhor comprar mais de uma dúzia, eles vão dar um abatimento de 10%. E eu posso pagar um cheque? Aí ele desceu e voltou. Tá, o senhor pode pagar com cheque, sim. Pré-datado? O cara desceu e voltou. Tá, o senhor pode pagar com cheque pré-datado, sim. Ele tá legal, senta aí. Aí ele chamou o rapaz, recém-chegado. Vem cá, querido. Tá vendo aquela barraca de laranja? Ele falou assim, tô. Vai lá embaixo e pergunta quanto é que a dúzia da laranja. O garoto voltou, foi lá e voltou. Quando o garoto voltou, o garoto falou assim, olha, a dúzia da laranja é R$5. Se o senhor comprar mais de uma dúzia, tem desconto. O senhor pode pagar um cheque pré-datado, cartão de crédito, débito. Aí ele olhou para o senhor e falou assim, viu? É aquela pessoa que chega, falou, você vai carregar aquela cadeira ali. Ela só vai carregar a cadeira. Ela não vai se disponibilizar para mais nada. Falou, você pode me ajudar? Não, porque a minha função aqui é carregar a cadeira. Aí André Luiz fala, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, mas o trabalhador precisa estar pronto. Você tem que reunir condições para que você possa ser chamado para o trabalho. A mesma coisa a sociedade. Nós não podemos reclamar das coisas que estão acontecendo, porque nós fomos os causadores de tudo isso. E como solucionar isso? Revertendo a situação. Eu fui buscar um documento no centro da cidade, e eu estava sozinho na sala com a menina, eu achei aquilo tão engraçado. Ela deve estar pensando que eu sou maluca até hoje. Aí ela virou para mim e falou assim, ela devia ter falado isso. Aí ela falou assim, não, mais para mim. Ela falou assim, seu Marcos, isso aí tá tudo uma bagunça, né? Eu falei assim, não tá não. Aí ela não se deu por vencida. Aí ela falou, não, mas tá tudo errado, essas coisas acontecendo. Eu falei assim, não tem nada errado. Ela estava de costas para mim. Quando eu acabei de falar assim, não tem nada errado, ela virou e falou assim, o senhor está de deboche ou o senhor está falando sério? Eu falei, não, estou falando sério. Mais sério do que você pensa. Como ela não me perguntou mais nada, eu não falei mais nada. Não, porque eu não estou ali para convencer ela do contrário. Certo? Eu não estou ali para converter ninguém. Não, eu dei a minha opinião. Porque se eu sei que não tem nada errado, se eu sei que não existe bagunça nenhuma, por que eu vou dizer que está? Não está, eu sei que não está. Ela deve estar pensando, coitado, né? Está ficando maluco, está píssico. Né?
Mas isso não é problema meu. Agora, eu não vou fazer corinho para parecer que eu estou na modinha junto com todo mundo e vou falar de uma coisa que eu não sinto. Não vou fazer isso. Então, como é que eu vou reverter a situação? Ah, falando, está errado, não está. Se a pessoa perguntar por quê, você fala. Se não perguntar, você também não fala. Porque também não adianta eu reclamar do político corrupto se eu furo fila. Se eu estou no restaurante e o cara me dá conta a menos, eu não falo nada, que me comprou a menos, me dei bem, eu não posso reclamar. Por que não vai sair do salário dele? Olha, fizer as contas, ela vai sair do salário dele. Eu não gostaria que saísse do meu. Eu não posso dar balinha de troco, porque se eu for pagar com balinha, ele não vai aceitar. Né? Se uma balinha vale 10 centavos, eu chego lá com 10 balinhas, é R$1. Aí agora tem muito balinha, que é isso? Não, eu quero comprar uma coisa com R$1. Não vai ser bala não, filho. Cada bala 10 centavos. Você me deu, ele não vai aceitar. Então eu não posso fazer a mesma coisa. Eu não posso reclamar da desonestidade se eu sou desonesto. Não posso. E como que eu reverto isso? Fazendo justamente o contrário do que está sendo feito. Eu tenho que ser honesto. Eu tenho que marcar a minha posição como espírita. Eu tenho que demonstrar com as minhas atitudes aí fora qual é o correto. E tudo isso que eu falei aqui a respeito da sociedade, a respeito dessa nossa volta, vocês me permitam, eu não gosto de ler não, porque o pessoal entra em transe mediúnico. Eu digo para as pessoas que espírita não dorme em palestra, espírita entra em transe mediúnico. Né? A pessoa vai para quem da além, não leva os mortos. Mas para vocês verem como nada disso que eu falei aqui é novidade e nada disso é meu. O palestrante, normalmente, é lógico, ele coloca alguma coisa das suas experiências. Mas a gente não pode falar unicamente da nossa opinião. Nós temos que falar, nós temos que nos basear naquilo que nos foi trazido pelos grandes estudiosos, pela espiritualidade. Então, Leon Denis, em 1919, traz a lume um livro que é magistral, chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um livro sensacional, recomendo a sua leitura. É uma leitura, ela não é uma leitura muito fácil, porque requer que a pessoa tenha, no mínimo, lido o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho, e alguma coisa da Gênese, na parte de fluidos, né? Mas também não é uma coisa impossível de se ler. Então, olha só o que Leon Denis traz para nós no item em que ele fala a respeito da justiça e da responsabilidade. Eu pensei alguns trechos aqui, ele diz assim, ele fala sobre o encadeamento das reencarnações, mas jogando a coisa para o campo social. O espírito se fortifica, se refina, se depura pela luta, pela luta e pelo sofrimento. Olha só o que eu disse aqui. Volta para expiar no próprio meio em que se tornou culpado. Joana de Anjos disse por Divaldo uma vez, o criminoso sempre volta ao local do crime, ou para expiar o crime, ou para resolver. Isso no nosso caso. Então, Leon Denis diz aqui, volta a expiar no próprio meio em que se tornou culpado. Acontece que, às vezes, as provas fazem de nossa existência um calvário. Mas este calvário é o topo que nos aproxima dos mundos felizes. Portanto, não há fatalidade. É o homem, por sua própria vontade, que forja as suas correntes. Viu que eu falei das decisões? Somos nós quem tomamos as decisões. O fulano ali pode ter um ato nocivo para comigo, mas eu é que vou resolver se eu vou me vingar ou se eu vou perdoá-lo. Está na minha mão. Ele vai ter que resolver o problema que ele criou com ele. E eu vou ter que resolver o meu, que eu vou criar ou não comigo. Não é o outro, sou eu. É ele quem tece, fio por fio, dia a dia, de seu nascimento à sua morte, a trama de seu destino. No fundo,
a lei de justiça é apenas a lei de harmonia. Ela determina as consequências dos atos que livremente praticamos. O que Jesus diz no Evangelho? Que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos decidir qual o caminho que quisermos tomar. Nós podemos decidir, não, eu não quero por aqui, eu quero por ali. Só que, indo por aqui ou por ali, terá uma consequência no futuro. Consequência essa que você vai ter que administrar. Porque foi você lá na frente que decidiu qual caminho que ia tomar. Então a consequência daquela decisão vai cair sobre quem? Por ela? Por ela não, sobre mim. Né? Vamos lá. Não pune, nem recompensa. A lei de justiça. Não pune, nem recompensa. Simplesmente presidem a ordem, ao equilíbrio do mundo moral como do mundo físico. Qualquer prejuízo causado à ordem universal acarreta causas de sofrimento e uma reparação necessária até que, pelos cuidados do culpado, a harmonia violada seja restabelecida. Isso aqui é Leon Denis falando de justiça. Que, como eu disse no início, ficaria inexplicável sem a reencarnação. Então, tudo aquilo que fazemos de equivocado, nós teremos que reparar. Nós teremos que voltar invariavelmente ao mesmo local, no mesmo meio, para podermos reparar aquele erro. Aí, mais para frente, Leon Denis vai, mais uma vez, ao campo social. Primeiramente, consideremos a questão do ponto de vista social. Eu estou falando de justiça e de reencarnação. Depois, o abordaremos no aspecto individual. O espiritualismo moderno nos ensina que os homens são solidários uns com os outros, unidos por uma destinação comum. Isto é, não existe o eu e o outro, existe o nós. Lembra que eu falei aqui no início? As nossas decisões individuais vão procurar decisões semelhantes e vão se tornar coletivas. É assim que se processam as reencarnações, as expiações e as reparações coletivas. É a similitude de vibrações. As imperfeições sociais que todos enfrentamos, olha só, ele escreveu isso em 1918, foi publicado em 19. Olha só o que ele diz. As imperfeições sociais que todos enfrentamos, mais ou menos, são o resultado de nossos maus e inveterados hábitos coletivos do passado. Cada um de nós tem sua parte de responsabilidade e o dever de trabalhar para a melhoria da situação geral. Parece que você escreveu isso ontem, né? No finalzinho eu vou ler uma coisa, você vai ficar mais espantado ainda. Vai parecer que me escreveu isso há meia hora atrás, depois que eu vou ler mais na frente. A educação das almas humanas obriga-as a alternadamente ocupar situações diversas. Todas têm de experimentar a prova da riqueza e da pobreza, a do infortúnio, a da doença, a da dor. Expiação e prova. Qual é a diferença de uma para a outra? Eu tive uma encarnação riquíssimo. Abusei do dinheiro, fiz o diabo com dinheiro. Mas fiz só o que não prestava. Expiação, eu venho pobre de marredeci. Essa é a expiação. Eu venho na miséria. Essa é a expiação. Por quê? Eu não soube lidar com dinheiro, eu usei o dinheiro para fazer coisas erradas, então, qual é a expiação? Veio pobre. Pobre de marredeci. Qual é a prova? Depois da expiação, eu tenho que voltar rico. Um aluno na escola que estuda matemática, ele vai fazer prova de biologia para saber se ele é bom de matemática? Não, ele vai fazer prova de matemática. Então, se eu errei no campo da riqueza, como que eu vou ter que provar se eu sei lidar com dinheiro? Voltando rico. A mesma coisa está acontecendo agora. Muitos companheiros que lidaram com o poder no passado
que estiveram nas esferas do poder, em seus diversos graus, tiveram suas expiações e agora estão voltando às provas, novamente ligados ao poder, para ver se eles realmente aprenderam. Para ver se realmente aprenderam. Olha a ligação das coisas aí. Existe crise? Não. Então, olha só. Diante das misérias que não o atingem neste mundo, o egoísta demonstra desinteresse e diz: depois de mim o dilúvio. Acredita que com a morte escapará a ação das leis terrestres e as convulsões sociais. Eu vou morrer mesmo, morreu, acabou, quem ficar que se vire. Com a reencarnação, o ponto de vista muda. Será preciso retornar e enfrentar as dores que tínhamos a intenção de legar aos outros. Todas as paixões, todas as iniquidades que tivermos tolerado, encorajado, apoiado, por fraqueza ou por interesse, voltar-se-ão contra nós. Então, se eu lá no passado apoiei a corrupção, apoiei a desonestidade, se eu tive interesse, arrumar as coisas, me ligar nas pessoas por interesse, isso vai se voltar contra mim. No campo individual e no campo coletivo. Semelhante atrai semelhante. Quem viu aquele programa do Uma Fantástica que passou a reportagem sobre a Dinamarca? Ninguém viu? A Dinamarca, lindo, político lá anda de transporte público. Tudo funciona. Espetáculo. As ruas limpas, maravilhosas. Aí a criatura faz essa bagunça toda que é reencarnado na Dinamarca. Reencarnar aqui. Olha só. Aí olha só por quê. Olha o que Leon Denis diz. Aquele meio social, por cuja melhoria nada tivemos feito, retomar-nos-á com a pressão de toda a sua força. Eu não cuidei no passado, o que ele vai fazer? Ele vai cair com tudo em cima de mim. Porque fui eu que causei, não foi o outro. Quem tiver esmagado, isso é Leon Denis escrevendo, se escreveu no início do século XX. Quem tiver esmagado, explorado os outros, será explorado e esmagado por sua vez. Quem tiver semeado a divisão, o ódio, sofrer-lhes-á os efeitos. O orgulhoso será desprezado e o espoliador espoliado. Quem tiver causado sofrimento, sofrerá. Se quiserdes assegurar vosso próprio futuro, trabalhai desde já para aperfeiçoar, para tornar melhor o ambiente em que deveis renascer. Nós vamos voltar para cá. Aí eu largo a casa toda desarrumada, aí quero voltar e achar tudo lindo e maravilhoso. Vai querer reencarnar na Dinamarca? Não, vai voltar para o Rio de Janeiro. Aí deixou tudo de perna pro ar. Imagine quando nós voltarmos, como é que a coisa vai estar. Né? Vamos lá. É isto com relação às misérias coletivas, que devem ser vencidas pelo esforço de todos. Aquele que, podendo auxiliar seus semelhantes, negligencia fazê-lo, fere a lei de solidariedade. Isso aqui é o Denis escrevendo. Existe crise? Existe crise. A coisa não muda de figura? Isso até evita que nós atraiamos sobre nós problemas, até físicos. Até que eu contei, uma colega nossa faz tarefa na nossa casa, a Lucia, ela contou que ela estava no cardiologista dela e chegou uma criatura lá querendo um encaixe no cardiologista. Ah, mas eu preciso do encaixe, que a minha pressão está 23 por alguma coisa. A criatura estava ali, enlouquecida. Sabe pegando o papel na ventania, aquela coisa jogando pé de avião? A criatura estava ali assim. Aí a menina falou assim: olha, se eu botar a senhora aqui no encaixe, ele vai me matar. Porque não, mas eu preciso que ela está tudo bem, eu vou encaixar. Aí ela sentou do lado da Lucia. Vai sentar do lado de espírito e vai falar o troço que não deve. Aí ele sentou do lado da Lucia. Aí ela falou, aí eu se perguntou, falou, minha querida, por que você está com a pressão nesse ponto? O que aconteceu? Ela, minha filha, só essas coisas que estão acontecendo. Porque olha só, eu assisto o Jornal Nacional. Termino o Jornal Nacional, eu passo para o Jornal da Band.
termina o Jornal da Band, eu passo lá, então a criatura vê aquela mesma coisa em telejornais diferentes, e ela fica se entupindo daquelas vibrações. Gente, o organismo vai responder. Reverte a polaridade. Viu o companheiro lá em dificuldade? Ora por ele. Aí ele foi condenado por ter ora por ele. Ele não está precisando de crítica, ele está precisando de tipo de prece, de oração, porque era o que eu queria que fizessem comigo. E que se dane, o que os outros vão pensar? Isso é problema seu, não meu. Eu sou espírita, então o que eu sei que a doutrina me diz é o seguinte: solidariedade, eu vou orar por ele. Eu vou pedir por ele. Ele tem família, tem filhos, às vezes pai e mãe. É muito fácil, Jesus já deu a dica. Se coloca no lugar dele. Como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria de ser recebido? É só se colocar no lugar do outro. Não precisa mágica, não tem mágica. Se coloca no lugar do outro. Se alguém estivesse me vendo agora na televisão, algemado, saindo escoltado pelo japonês da Polícia Federal, que tipo de vibração que eu queria que estivessem endereçando a mim naquele momento? Que tipo de vibração eu gostaria de receber naquele momento? É só se colocar no lugar. Não tem mágica. Aí, Leon Denis, no final do item da justiça, nós já estamos terminando nosso tempo, ele diz assim: isso aqui é que eu achei, quando li, eu quase caí para trás. A hora presente, nós estamos falando de muita transição, né? Transição, todo mundo feliz da vida, achando que a coisa vai ficar linda e maravilhosa. Não vai não, tá? Ainda tem muita coisa para acontecer. Estão voltando, estão sendo trazidos de volta, porque é necessário que as regiões dos umbrais, as regiões umbralinas, sejam esvaziadas. Então está sendo dado oportunidade àqueles nossos companheiros em erro para voltarem e provarem o aprendizado. Então, no campo internacional, negócio de terrorismo, Estado Islâmico, nada disso é por acaso. Não há crise. A Europa, não sei o que, os imigrantes, o terrorismo na Europa, a gente vai lá naquela época dos cruzados, a gente vai ver que eles saíram lá da Europa para lutar com eles lá, matou muita gente. No final, ali, século XVII, XVIII, XIX, a Europa colonizando toda aquela área do Oriente Médio, dividindo as fronteiras do jeito que eles queriam, fazendo o que eles queriam. Vem aí os resgates. Aí você vai ter que sofrer da onde? Da onde você fez sofrer. Então, nada disso é por acaso. Aí Leon Denis diz assim: a hora presente, século XIX, hein, gente? Início do século XX, a hora presente é ainda uma hora de lutas. Luta das nações pela conquista do globo. Luta de classes pela conquista do bem-estar e do poder. Em nosso entorno, agitam-se forças cegas e profundas. Forças que ontem se ignoravam e que hoje se organizam e entram em ação. Uma sociedade agoniza, outra nasce. O ideal do passado desmorona. Qual será o de amanhã? Abriu-se um período de transição. Começou uma fase diferente da evolução humana. Fase obscura, ao mesmo tempo, cheia de promessas e de ameaças. Na alma das gerações que surgem, repousam os germes de florações novas. Flores do mal ou flores do bem? Muitos se inquietam, muitos se apavoram. Não tenhamos dúvida do futuro da humanidade, de sua ascensão para a luz, e espalhemos à nossa volta, com uma coragem e uma perseverança incansáveis, as verdades que asseguram o amanhã e fazem as sociedades fortes e felizes. As imperfeições de nossa organização social provêm principalmente disto. Aí ele bota 2 pontos. Nossos legisladores
em suas concepções estreitas, só divisam o horizonte de uma vida material. Não compreendendo a meta evolutiva da existência, nem o encadeamento de nossas vidas terrestres, estabeleceram um estado de coisas incompatível com as finalidades reais do homem e da sociedade. A conquista do poder por muitos não propiciam a ampliação deste ponto de vista. Aí a gente fala de voto, né? Tem que poder votar. Olha o que ele escreve. O povo segue o instinto surdo que o impulsiona. Incapaz de medir o mérito e o valor de seus representantes, com muita frequência conduz ao poder aqueles que esposam suas paixões e compartilham de sua cegueira. O semelhante atrai o semelhante até na hora do voto. Aí ele fala assim, tem que reformar a educação, tem que ter uma escola melhor. A educação popular deve ser totalmente reestruturada, pois apenas o homem esclarecido pode colaborar com inteligência, coragem e consciência para a renovação social. Nas reivindicações atuais, especula-se muito sobre a questão do direito. Só se fala de direito. O direito de não sei o que, o direito de não sei o que lá, o direito de não sei o que lá. Não, a gente ouve. Esquece-se de que o direito é inseparável do dever e até mesmo de que ele é apenas a resultante deste. Não existe direito sem cumprimento do dever. Você quer seus direitos? Cumpra primeiro os seus deveres. Daí uma ruptura de equilíbrio, uma inversão de relação de causa e efeito, isto é, do dever ao direito na repartição das vantagens sociais, o que constitui uma causa permanente de divisão e de ódio entre os homens. O indivíduo que só pensa em seu próprio interesse, em seu direito pessoal, ainda está situado em um degrau bem baixo da escala evolutiva. Assim como disse Godin, fundador da cooperativa de produção de Isère, o direito decorre do dever cumprido. Os serviços prestados à humanidade, sendo a causa, o direito torna-se o efeito. Em uma sociedade bem organizada, cada cidadão colocar-se-á segundo seu valor pessoal, seu grau de evolução e na medida de sua contribuição social. O indivíduo só deve ocupar uma posição merecida. Seu direito é proporcionalmente igual à sua capacidade para o bem. Tal é a regra, tal é a base da ordem universal. E enquanto a ordem social não lhe for a cópia, a imagem fiel será precária e instável. Em virtude desta regra, cada membro de uma coletividade, em vez de reivindicar direitos fictícios, deve esforçar-se por tornar-se digno, ampliando seu valor próprio e sua participação na obra comum. Aí eu lembro que Kennedy, em 62, ele fez um discurso em que ele perguntou, em que ele disse para o povo americano, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. O ideal se transforma, o sentido da harmonia se desenvolve, alarga-se o campo do altruísmo. Mas no estado atual das coisas, no seio de uma sociedade onde tantas paixões fermentam, onde se agitam tantas forças brutais, no ambiente de uma civilização feita de egoísmo e cobiça, de indiferença e mal-querer, de sensualidade e sofrimento, é de se temer que haja muitas convulsões. Aí ele termina. Às vezes, ouve-se crescer o fragor da onda. O lamento daqueles que sofrem se transforma em gritos de cólera. Contam-se as multidões. Interesses seculares estão ameaçados. Mas uma fé nova se eleva. Iluminada por um clarão do alto e apoiada em fatos, em provas sensíveis, ela diz: sede unidos, pois sois irmãos. Irmãos cá embaixo, irmãos na imortalidade. Trabalhar em comum para tornar mais suaves as condições da vida social, mais fáceis vossas tarefas de amanhã. Trabalhai para aumentar os tesouros de saber, de sabedoria, de poder, que são a herança da humanidade.
Aí Leon Denis fecha o texto e o capítulo com uma frase que eu encontrei muito poucas na doutrina espírita, com essa simplicidade, mas com esta força. A felicidade não está na luta, na vingança, está na união dos corações e das vontades. Então eu espero que nós tenhamos percebido a nossa responsabilidade perante nós mesmos, perante a nossa sociedade, perante o nosso mundo, e também o muito que podemos fazer com o pouco que nós temos. Minha avó me dizia, o pouco com Deus é muito. Um pouquinho meu, um pouquinho seu vai se transformar naquele muito amanhã. Então que nós possamos refletir, que nós tenhamos a coragem de enfrentar tudo isso de cabeça erguida, porque nós, graças a Deus, já sabemos que não existe crise, que nada está errado, que não existem problemas. O que existe é o quê? A tentativa de harmonização. Que nós, já bafejados pela doutrina espírita, temos a condição, a consciência e o conhecimento suficiente para poder participar efetivamente nessa mudança. Então, que Jesus nos abençoe, que nós possamos sair daqui muito melhor do que quando chegamos. Muito obrigado.